E aí galera, tudo bom? Sou o professor Lucas, professor de Química do Personal Educa. Está aqui para mais uma aula. Tá? A nossa aula de hoje é sobre soluções e solubilidade. Soluções assim, né? Não solução para o seu problema. Se for solução para o seu problema do vestibular, Personal Educa é uma solução. Mas não é bem isso que eu quis dizer. Então vamos lá. O que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea. Ah, Lucas, eu lembro que você já falou em mistura homogênea. Lógico que eu já falei. Eu também lembro, eu tenho uma memória muito boa. Eu sou muito bom em memórias. Então olha só. Solução é uma mistura homogênea. Então é sinônimo na química. E, por exemplo, a gente pode ter, como você observa aí, soluções líquidas, como por exemplo as soluções aquosas, quando você mistura sal na água. Também a gente podem existir soluções sólidas, como as ligas metálicas, como por exemplo as ligas compostas por cobre, tá? Por exemplo. E soluções gasosas, como o ar atmosférico. E uma solução ela vai ser formada por um soluto e por um solvente. Então olha só, a gente tem sempre então soluto e solvente, tá? Soluto e solvente. Quem que é o soluto, por exemplo? O soluto seria o sal, que eu coloco no solvente, que seria a água, tá? Então, soluto é o sal que eu dissolvi na água. Então, o soluto é quem será dissolvido. Quem será dissolvido. E solvente é quem vai dissolver. Tá? Então, lembrem sempre disso. Aquilo que eu vou dissolver, quem será dissolvido, o sal, o açúcar, enfim, é o soluto. E o solvente é quem vai dissolver. Tá? Por exemplo, a água nesse caso. E quando o solvente é a água, nós falamos que se trata de uma solução aquosa. Quando o solvente for a água. E as soluções aquosas são as que nós vamos estudar, porque elas são as mais importantes. Porque, por exemplo, as reações químicas que ocorrem no nosso corpo ocorrem em solução aquosa. Tá? Por isso nós vamos estudar principalmente as soluções aquosas. Então vamos observar agora a definição aí de coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em determinada quantidade de solvente numa dada temperatura e pressão. Então olha só aqui na lousa. Eu coloquei aqui na lousa, você pode ver um exemplo que diz o seguinte: 100 gramas de nitrato de sódio, de NaO3, por 100 gramas de água. Ou seja, esse daqui é o coeficiente de solubilidade, de quem? Do nitrato de sódio. Ou seja, é a quantidade máxima de nitrato de sódio, no caso 100 gramas, que eu posso dissolver a cada 100 gramas de água. Então, o coeficiente de solubilidade é sempre isso, é a quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver aí numa quantidade X de solvente. Tá? E a gente tem algumas possibilidades na vida, né? A vida é feita de possibilidades. A gente tem que escolher a melhor delas ou a menos pior. Então, olha só. Vamos observar aqui 3 situações. Tá? Um becker, outro becker e outro becker. Em cada becker eu vou colocar aqui 100 gramas de água. Tá? Então, aqui eu tenho 100 gramas de água. Ó, 100 gramas de água. 100 gramas de água, 100 gramas de água, tá? Nesse primeiro becker, o que eu vou colocar? Nesse primeiro becker, eu vou adicionar também 100 gramas de nitrato de sódio. Vejam só, eu estou colocando 100 gramas de nitrato de sódio, não estou? Ou seja, eu estou colocando 100 gramas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Ou seja, a quantidade de soluto, a quantidade de NaO3, ela é igual ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, a quantidade de nitrato de sódio que eu coloco, ela é igual ao coeficiente de solubilidade. Eu posso colocar até 100 gramas. E é justamente isso que eu estou colocando. Portanto, essa solução ela é chamada de solução saturada. Por que ela é uma solução saturada? Porque a quantidade de nitrato de sódio é igual ao seu próprio coeficiente de solubilidade. O coeficiente é 100 e eu coloquei 100. Agora vamos supor que eu coloque menos, eu coloque 90 gramas de nitrato
de sódio. Então, veja bem, o coeficiente é 100, eu poderia colocar até 100, mas eu coloquei só 90. Então, a quantidade de nano 3, ela é menor que o seu coeficiente. Essa é uma solução insaturada, porque eu coloquei menos do que eu poderia. Então, é uma solução insaturada. Beleza? Bom, agora vamos supor que eu vou colocar mais nitrato de sódio do que eu posso. Então, eu vou colocar aqui, em vez de colocar 100, que é a minha quantidade máxima, é o meu coeficiente, eu vou colocar 110 gramas de nano 3. Então, vejam bem, eu estou colocando 110 gramas de nitrato de sódio, não estou? Será que vai dissolver os 110? Você na sua casa, com certeza, respondeu que não, porque eu já falei para vocês que só dissolve 100 gramas a cada 100 de água. Então, se eu vou lá e coloco 110, será que os 110 dissolvem? Não, vai dissolver 100. E os outros 10 vão depositar no fundo. Então, eu coloquei 110. Ótimo. 100 gramas vai dissolver, que é o coeficiente, e os outros 10 restantes vão ficar aqui. Então, 100 dissolve, os outros 10 precipitam. Eles depositam no fundo. Isso daqui é chamado de corpo de chão ou corpo de fundo, tanto faz. Tá? E essa solução é chamada de solução saturada com corpo de chão ou corpo de fundo. Tá? Ah, Lucas, ela não é super saturada? Não, cuidado, não é super saturada, porque na verdade só dissolveu 100. Os outros 10 continuam lá embaixo. Eu não dissolvi mais do que eu posso, tá? Aquilo que eu coloquei a mais depositou. Mas vamos supor que eu vou fazer uma coisa super legal com isso, porque eu não tenho o que fazer mesmo em casa, então eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou pegar e vou agitar essa solução. Vou mexer lá, mexe, eu vou fazer um aquecimento. Pode ser também um resfriamento. O que você quiser. O que vai acontecer? Pode ser que depois de um tempo, todo o sal, esses 10 gramas que estavam aqui embaixo, também se dissolvam. Então, se você fizer uma agitação, um aquecimento, um resfriamento, e esses 10 gramas se solubilizarem, se você conseguir que esses 10 gramas que estavam embaixo se dissolvam, aí sim você terá uma solução super saturada, que é uma solução instável. Tá? É uma solução instável, por quê? Porque se você colocar um pouquinho mais de sal, ela volta a ser saturada com corpo de chão. Beleza? Tranquilo? Então agora a gente vai ver como expressar as concentrações.